Legal, vamos ver break-even. Primeiro, vamos entender o que é break-even. Break-even é a ideia de que, então se a gente pegar um modelo aqui, né? Vamos deixar o nosso código de break-even. Temos um alvo em 3, tá? E a gente já fala sobre o código, tá? Não se preocupe, mas só para a gente entender a ideia do break-even. Eu quero que quando o preço anda a meu favor, então entramos aqui, né? Essa aqui é, sempre lembrando, eu estou usando a mesma operação do dia 3 de agosto para fazer todos os nossos testes, tá? Quando a nossa operação anda a nosso favor, né, e atinge vamos chamar de gatilho do nosso break-even, que no momento está aqui em 161, né? Então note aqui, alvo BE, que seria o nosso alvo break-even, que é o nosso gatilho, e o alvo final, o nosso alvo Fibonacci. A partir desse momento, o que eu como operador quero? Falo, poxa, preço desenvolveu bem a meu favor, a minha mínima que estava, a meu stop que estava lá na mínima, né, daquele candle sinal que deu a minha, que gatilhou a minha entrada, vamos dizer assim, né, apesar da entrada de fato, claro, ocorreu no candle seguinte, né, mas o sinal que deu o gatilho para eu me posicionar, puxa aquele stop para onde eu entrei, para o meu valor de entrada. E aí, break-even, né? Uma tradução bem literal, quebra no meio, assim, né? Para tipo dividir igual. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que agora eu trago meu stop para minha entrada. Se eu sair da minha posição, eu fico no 0 a 0. Se o preço voltar, eu fico no 0 a 0. Claro, praticamente não é 0 a 0, porque você tem que ter taxa de corretagem, tem, enfim, né, todos os emolumentos, aquela coisa toda, taxas, e enfim, imposto e tal. Então, sair no mesmo preço de entrada não é necessariamente break-even no sentido prático da coisa, né? No final do mês lá que você tiver que pagar ou não a DARF, né? Vai fazer diferença. Agora, claro, te protege muito mais, não há como negar isso, né? Te protege muito mais do que deixar o seu stop inabalável lá embaixo, né? Agora, existe, claro, aí uma consideração a ser feita em relação a, né, quando que você quer trazer esse stop para cima, para o seu break-even, né? Porque por isso que a gente definiu aqui um gatilho, porque se você colocar esse gatilho também muito próximo ao valor de entrada, né? Então, né, logo subiu alguns. A gente estava num gráfico de ação, então é medido em moeda, né? Então a gente tem que falar em centavos, né? Mas vamos supor, sei lá, subiu 5 centavos a ação e você já traz o seu stop para cima, né? Fica perigoso, porque qualquer movimento de volta para baixo, você é estopado. E aí esse negócio de ficar sendo estopado mesmo no seu break-even, né, te consome capital justamente porque a gente falou, taxas, emolumentos, aquela coisa toda, né? Então, por isso que a gente tem que ter uma consideração, né, nesse gatilho de que, bom, o preço se movimentou consideravelmente, né? Agora eu posso puxar meu stop, tá? E como que a gente vai fazer isso programaticamente, então? Note que, deveria ter falado no começo, né? Eu não estou mais usando o indicador high-low no gráfico, porque agora eu acho que o modelo já não interessa tanto para nós, a gente já entendeu mais ou menos como funciona a coisa, né? Para não ficar poluindo a tela aqui com as linhas do high-low, né? Que essas linhas verde aqui e vermelhas acabam atrapalhando muito. Por isso que eu usei a coloração também, né? Vamos focar na coloração. A coloração é o nosso sinal, é o que interessa para nós aqui, né? Então, vamos focar nisso, né? Opa, tava no gráfico errado, perdão. Bem que eu vi que tava algo estranho. Então vamos voltar aqui, né? A gente tá falando do gráfico intradiário, né? Eu abri o gráfico diário, eu tava vendo
achando estranho, mas beleza. Voltamos aqui para o gráfico intradiário. Estamos falando de 15 minutos no momento, tá? Então, vamos voltar aqui, né? Deixa eu até projetar o Fibonacci de novo. Vamos ver as diferenças, então, do código, né? Bom, já falamos sobre aquilo, né? A gente tem dois parâmetros agora, né? Um que continua sendo o nosso alvo Fibonacci, que seria o nosso alvo final, né? Que é o alvo que a gente quer realmente sair da posição. E a gente tem um alvo break-even, que é o que vai gerar o gatilho para puxar o nosso stop para cima, né? Então, atingimos um preço, no caso aqui 161, né? Aqui 161, ó. Atingimos 161, puxa o meu stop, tá? Claro, você pode alterar isso, né? Se a gente tivesse colocado... Então, vamos ver o código, depois a gente manipula aqui para ver o que estaria com valores diferentes. Vamos ver onde estão as diferenças, né? Se a gente pegar o break-even e o alvo fixo, note que a única diferença está onde? Está aqui no bloco de saída. Né? Se a gente voltar aqui, está aqui no bloco de saída. Né? Note que lá embaixo ficou aquele fechar posição no final do dia, que eu nem vou ficar voltando mais nesse assunto, né? A gente já conversou lá no nosso primeiro vídeo, ou na nossa primeira parte, onde a gente falou sobre alvo fixo, né? Eu não vou ficar voltando nisso aí, não. Então, vamos ver o que mudou na saída, né? Note que agora o que a gente faz? Quando a gente está posicionado, a gente faz um cálculo de break-even. Né? E o que é esse cálculo? É pegar o buy price, que retorna essa variável, essa função, né? Vai retornar o preço em que eu me posicionei. Né? Por isso que eu coloco este bloco aqui dentro essa instrução dentro deste bloco, porque eu preciso estar posicionado para ter um buy price, porque se eu não estiver posicionado, não tem preço de entrada. Né? Então, eu preciso estar posicionado para ter um buy price, o preço que eu abri minha posição de compra. Se fosse venda, sell price. Né? Este modelo só trabalha com compra, então, buy price. Mais aquela amplitude que a gente calculou aqui, que é o do candle sinal, vezes o meu alvo break-even. Note que é o mesmo cálculo que a gente usa para fazer alvo final, só que, claro, eu estou usando este valor para calcular o meu break-even. Talvez já é um momento para a gente começar a falar sobre isso. Poderia fazer esse alvo fixo sem usar Fibonacci? Poderia, não teria problema nenhum. Né? E depois que a gente terminar, eu posso até mostrar rapidamente aqui como que seria um alvo sem usar Fibonacci, tá? Mas acho que fica até meio óbvio, né? Não tem muito o que alterar, é só uma consideração que depois a gente pode conversar. E aí, estabelecendo este valor break-even, né, que é o nosso valor gatilho, que no momento, nesta operação está aqui, ele começa a perguntar: se a máxima ultrapassou o meu break-even, então, né? Aí, teoricamente, dentro dessa instrução, o que eu preciso atualiza o meu stop, que a gente calculou inicialmente aqui sendo como valor de mínima, mas agora eu quero que você atualize para quem? Para o meu buy price, que foi o preço que eu me posicionei. Portanto, nas próximas execuções em que ele for tentar, né, sair no alvo, né, o alvo continua intocável, porque foi calculado aqui e dentro dessa execução a gente não mexeu, então continua sendo o nosso alvo final, né, que no caso aqui em 3 está lá em cima, né, nos 300%. Está até fora da tela. Né? Mas o nossa venda stop agora está usando o novo stop que foi calculado aqui. Né? E aí a gente continua com aquela mesma proteção. Note que este bloco aqui é igual do que a gente usava no alvo fixo, nos outros códigos, não mudou nada. Né? O que muda é o valor atribuído a esse stop C, que é recalculado aqui quando há o rompimento do nosso gatilho break-even. Né? Então, essa é a grande diferença no código. Né? A gente agora tem um gatilho que causa o nosso valor de stop C ser atualizado. E essa instrução que eu não falei é só uma instrução gráfica para justamente pintar quando isso ocorre. Né? Então eu faço um teste simples aqui, eu pergunto se o meu stop C for diferente do meu buy price, então pinta de amarelo. Porque
é o último momento antes da atualização do próprio stop C, né, que isso vai ocorrer. Então, naquele momento ele pinta de amarelo, porque obviamente logo em seguida este valor vai ser igual, né? O stop C vai passar a ser o meu buy price, né? Então ele pinta de amarelo só para me destacar realmente quando isso ocorre. Tanto é que agora talvez seja um momento então para a gente alterar o valor aqui, ó. Se eu altero para 1, ele pinta este candle, por quê? Porque agora o meu alvo break-even é em 100%, né? E ele ocorre aonde? Neste candle aqui, né? Apesar de aqui ter chegado bem próximo, né? Não chegou a romper, né? Porque note que eu coloquei, cadê aqui? Máxima maior que o meu break-even, ou seja, ele tem que romper o valor, não é maior ou igual, é maior que o meu break-even, né? Por isso que este candle aqui não deu o gatilho do nosso break-even. E aí neste candle aqui, cadê? Neste candle aqui, o que acontece? O nosso stop, que era... Opa! O nosso stop que estava aqui, a partir deste candle, é trazido para cá. Né? E note o que aconteceu. Então vamos dar uma limpada na tela. Vamos dar uma diminuída aqui, ó. Onde era o nosso alvo? Lá em 300, não era? A gente não chegou a atingir o alvo, né, antes dele ser estopado. Só que agora onde ele foi estopado? No nosso break-even. Né? Então, note que o stop que inicialmente estava aqui, nesta mínima, foi puxado para cá. Né? Eu vou até desenhar aqui no momento correto. Né? Ele estava aqui, a partir deste candle aqui, ele é puxado para cá. E aí ele vem e é estopado aqui. Porque, né, o nosso alvo lá estava em 300. Claro, se eu tivesse colocado um alvo de 200, por exemplo, 2, Fibonacci em 2, o que teria acontecido? Né? Ele teria dado o alvo final antes de ter dado o nosso stop, né? No nosso novo stop aqui no break-even, né? no buy price, no preço de entrada. Então, aí, claro, é ganho. Né? Porque antes de acontecer isso aqui, né, aconteceu o nosso ganho. Né? Então, né, note aí a diferença. Então, esse é o break-even. Para deixar completo como a gente tem feito, vamos ver no diário. Né? Vamos ver no diário, vamos ver a diferença. Então, note aqui o break-even do gráfico diário. A gente está falando do código, né? Note que as diferenças são parecidas com o fato do alvo, né? Dos alvos que a gente discutiu, o alvo fixo, né? A gente tem que compensar o fato de que em gráfico diário, então vamos abrir aqui o 1D, né? Note que eu estou no código diário com o gráfico de 15 minutos. Então eu tenho aquele buraco aqui, né? Já falamos sobre isso, então não vou ficar voltando, mas a gente tem que compensar aquele fato, né, de que no gráfico diário a ordem é executada no mesmo candle onde há a instrução. Né? Então, por isso que eu tenho que sempre olhar para o passado, porque senão ele acaba executando na mesma candle do sinal. Né? Então a gente faz aquela mesma coisa. Ó. Sinal anterior, né? Apesar da coloração pintar de verde aqui, né? Que é onde é o nosso sinal, a nossa instrução de ordem vai acontecer aqui, né? Porque ele está olhando para o candle passado, perguntando: houve um sinal no meu candle anterior? Houve. Ah, então manda a instrução agora. E por consequência, a ordem já vai ser executada, né? No caso aqui de abertura de posição de compra, né? E aí, claro, se a gente pegar este exemplo aqui, ó, vamos colocar aqui o alvo. Vamos colocar o mesmo que a gente tinha feito lá, 1 e 2, né? 1 e 2, então. Agora, note o comportamento aqui curioso. Cadê minha caneta? Até perdi minha caneta. Ah, tá aqui. Note um comportamento curioso. Vamos projetar o Fibonacci. Vou até deixar para 2 aqui, ó, só porque daí ele fica na nossa tela aqui. Porque 200 está aqui,
O nosso break-even está em 100%, então está aqui, né? Aí o que acontece? Dá uma limpada aqui com a lógica do código. A nossa entrada é na máxima do rompimento da máxima do sinal, né? Correto. Entramos. Agora, qual que é o problema aqui? No mesmo candle, a gente deu a entrada e a gente atingiu o nosso alvo break-even. E o que ele fez? O nosso stop, que estava aqui, puxou para onde? Para a abertura. Para abertura não, perdão. Para o buy price, né? Para o preço que a gente entrou. E o que ele fez foi, então, sair no mesmo candle. Né? Então, lembra que a gente conversou que ele não sabe o que aconteceu dentro do período. Então, ele simplesmente executa as ordens sequencialmente, eu digo sequencialmente na sequência do código aqui, literalmente sequencialmente, tá? No guia de backtest, por exemplo, eu mostro que inverter a ordem a ordem das instruções altera como o backtest se comporta, tá? É algo que eu também já mostrei lá no nosso guia de backtest. Né? Mas é algo que você tem que entender, né? E meio que aceitar. E aí entra naquela nossa discussão. Né? Você tem que dar um valor suficiente para o preço trabalhar. Né? Então, por exemplo, se a gente colocasse aqui o nosso break-even em 1.6, 1.61 e o nosso alvo, sei lá, em 3, e a gente salvar, aí note que, né, ele não foi estopado aqui porque ele não puxou o preço porque não houve gatilho aqui, né? Ele não chegou a bater no 161, né? E aí foi estopado na própria mínima, né? Que era o nosso valor inicial, tá? Então entenda que algumas vezes a gente tem que aceitar ou então trabalhar de acordo com o comportamento do backtest, né? E das próprias limitações, porque as pessoas vão dizer que é bug, é erro, tá com defeito, tá com erro. Não, é como o backtest se comporta, é como a informação que ele tem, as limitações que ele tem, tá? Não é um bug, não é necessariamente um erro, né? É o que ele pode fazer com a informação que ele tem, né? É o que ele foi programado para fazer, né? Então, se a gente pegar esse exemplo aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, aqui está o nosso stop. Vamos projetar o Fibo. Como que está no momento aqui? Nosso alvo está em 300. O nosso gatilho em 161. O preço desenvolve a partir do momento que ele entra. Desenvolve, que eu digo, vai a nosso favor. Atinge o nosso gatilho aqui. A partir deste momento, o que ele faz? A partir deste candle, ele puxa o nosso stop para cá. Agora o nosso stop está aqui. E ele vem ser estopado exatamente no nosso buy price, porque de repente o nosso preço volta. Né? Se eu tivesse colocado o nosso alvo em 200, note que o gatilho ocorreu da mesma forma, ele puxou o stop da mesma forma, só que no mesmo candle ele já saiu porque a gente também atingiu o nosso alvo final, né? Então ele não teve oportunidade de voltar, né? Então isso foi o que aconteceu. Agora deixa eu ver se tem mais algum outro modelo um outro exemplo que eu posso mostrar. Não, acho que a gente, né, se aumentar talvez um pouco o gatilho, acho que a gente vai ver o mais do mesmo, né? Se eu, por exemplo, aumentasse o nosso gatilho para 2 e o nosso alvo final para 3. Né? Note que a gente foi aqui estopado de novo, né? Porque a gente não chegou no 3. Eu queria mostrar. E se a gente tivesse colocado, sei lá, 2,5, então? Só para ver
ele ir lá para cima. Aqui. Saída... Ah, não, a gente foi estopar também, né? Porque, obviamente, ele deu o gatilho de puxar, mas também já deu stop. Então vamos fazer melhor, né? Vamos ver se ele vai mais para cima ainda. Ah, vai, ó. Se a gente colocar 4 e 2. Vamos dar uma limpada aqui, né? Não, eu teria que colocar então 3 agora. Alvo aqui, break-even 3. Pronto. Eu queria só algo diferente para a gente finalizar. Note que o nosso gatilho de subir o break-even foi em 3, né, em 300%, que aconteceu aqui. Né? Ele puxou o nosso stop. Então, para o nosso preço de entrada. E foi sair lá em 400. Né? Aqui, ó. Tá? Então, esse foi aí o break-even, né, que a gente viu no gráfico diário e também no intradiário. Tá? Então, vamos continuar.